Fique conosco. Até mais. Boa noite. Bom, o convidado dispensa a apresentação, né? O Renato Aroeira. Chamar o Renato Aroeira aqui. Renato Aroeira, boa noite, cara. Obrigado, viu? Boa noite, Joaquim. Foi um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, tenho certeza que toda a comunidade aqui. Muito obrigado, viu, por aceitar o convite, para estar aqui conosco. Já não é tarde da noite, né? Mas é 21 horas. Já não é tão comum assim, né? Eu não sei como é que. E normalmente você, nesse horário, está participando de apresentações, né? Sim, normalmente mais no final de semana, sexta, sábado e domingo, e na terça-feira, toda terça eu tenho uma apresentação fixa num bar aqui do Rio que eu faço sempre. Que legal. Renato, eu vou falar com você, Aroeira. Aroeira. Eu vou falar com você sobre vários assuntos, quero saber muito da tua vida profissional, da tua carreira, eu li um pouco sobre tua vida, né? Como você começou, vamos falar dos seus amigos, falar do Jaguar, vamos falar enfim, vamos falar de charge, vamos falar de humor, mas eu queria começar com o noticiário, tá? Porque você é um excelente analista também. Como é que você está vendo aí, como é que você vê a proximidade do julgamento do Jair Bolsonaro e essa pressão que o Brasil está sofrendo por conta da coação, né? Vamos chamar, a coação que o Eduardo Bolsonaro faz através do governo americano. Olha, Joaquim, assim, eu tenho que te confessar que eu estou com 71 anos, fiz movimento estudantil, quer dizer, estou nessa coisa desde os 18 anos, 20 anos de idade, com 50 anos militando de uma forma ou de outra, como militante mesmo, depois como um jornalista e chargista, algumas vezes mais afinado com o meu jornal, eu participei da reconstrução da imprensa sindical, mas também trabalhei em Globo, trabalhei no Dia, na grande imprensa, né? No JP, onde você tinha que ficar mais esperto com o que os donos do jornal não deixavam você falar, Eu vi de tudo na política. Participei, fiz charges sobre Tancredo no leito de morte, tudo mais, lá em Belo Horizonte, em jornais como o Diário do Estado, Diário da Tarde, Estado de Minas. Mas eu não esperava nada como isso, Joaquim, juro que não passava na minha cabeça ver esse tipo de pressão explícita. A história e até a minha experiência mostrava que a pressão implícita, aquela que é por baixo do pano, que é feita no pé do ouvido, que é sussurrada, que é por um gesto político aqui, outro acolá, simplesmente não me preparou para tudo às claras. Quer dizer, Joaquim Silvério dos Reis, hoje, todo dia faz uma live do seu celular, explicando quão mais profundamente ele atacou e agrediu o Brasil. Mais fundo ele esfaqueia. Eles estão falando agora em bloqueio, eles estão falando agora em suspensão de certos produtos, de sujeição a esse tipo de limite que só Cuba e Venezuela, eu acho que suportam dos americanos hoje. E no nosso caso, com a traição explícita de uma família inteira. Como se não fosse, como se não bastasse, né, Joaquim? A família tem uma quinta coluna, quer dizer, uma quinta coluna aqui dentro do Brasil, extremamente ativa, que captura de 12% a 30% da população brasileira, depende de como você encara a coisa. Então, eu vejo isso assim, um momento tenso, não era o que eu esperava, mas pelo menos temos duas instituições, das três que compõem o Estado clássico, que estão segurando, impedindo que o banco capote no chão. Nós temos uma delas que assumiu um papel golpista, que é o parlamento, por conta de, não vou dizer descuido, mas por conta de certo municipalismo da política brasileira e o centrão espalhando igual uma doença pelo corpo da política, chegamos a esse ponto. Porque o centrão também é o caldo, a placa de Petri onde você cria o fascismo ali também, os representantes do fascismo. Né? Então, a gente chegou a esse ponto. Por sorte, e também por causa de articulações políticas e de uma vitória eleitoral impressionantemente significativa, a gente hoje consegue impedir a queda. A gente está assistindo a queda em outros lugares do mundo. A gente está vendo nos Estados Unidos o que acontece quando você tem todas as instituições na mão. Executivo, o parlamento e a Suprema Corte, o judiciário.
A gente está vendo a transição rápida de uma pseudo-democracia de fachada para uma fachada nenhuma, para um fascismo explícito, com parede de tijolo e logotipo e tudo mais. É isso. Agora, e eu até que eu vou colocar aqui o que você, uma das chaves que você traduz bem, traduz muito bem esse momento, né? Então tem aqui o Trump, mas é muito boa essa charge. Em todos os meus anos de mentiras, traições, egolatria, perversões, processos, condenações, desfalques, indiciamentos e ameaças, nunca encontrei ninguém tão disposto a fritar seu próprio país como esse rapaz aqui. Para mim é uma honra, chefe. Nossa. Que coisa. Ref, né? Diga, como se fosse o ref. Já está falando em hispânico. Hispano, né? Ele falando ref, olha só. Eu disse em hispânico porque eles encaixam todos nós no mesmo lugar, mais ou menos. Tudo hispânico, português. Isso. Não, mas é muito, muito bom. Está fritando o próprio país, muito bom. O hambúrguer é o Brasil, né? O discurso mesmo do Trump, quer dizer, eu imagino ele falando isso, muito bom, viu? Muito Sim, bom. ele é sempre por superlativos, né? Ele fala sempre exagerando e mexendo as mãos enquanto faz isso e tal. É bem a cara dele mesmo. Bom, é um quadro que eu te juro, eu não esperava. Você também que está nisso há décadas e décadas, você sabe. Nenhum de nós, eu acho, podia pensar. Não, vai lá. Alguns de nós avisavam que tinha um fascismo no fim do túnel. Alguns de nós sempre disseram, ó, tem perigos que é a conjunção das fraquezas implícitas da democracia burguesa, que não é nossa, mais certas condições econômicas do capitalismo, está gerando um teco muito esquisito. Eu lembro que uma ou duas pessoas diziam coisas assim, mas a gente não podia imaginar que fosse acontecer tão rápido e de forma tão brutal, né? Anuela, você fala de alguns de nós, então eu vou mostrar então aqui uma outra charge, que é essa de 93. essa aí foi essa é muito boa, sabe? Muito boa. Deixa eu colocar aqui de novo. As pessoas me perguntam, essa charge é mesmo de 93? Eu falo assim, não, foi feita assim. 93 é muito boa, entendeu? Isso, 93, eu me lembro bem dessa charge, eu tinha passado pelo Globo e conhecia o teu trabalho, né? E essa época eu estava na Veja, mas foi muito boa. A Veja acho que publicou essa charge sua. Pode ter publicado. Eu acho que publicou assim, Estupidossauro Bolsonaurus, a maior besta que já caminhou sobre a face da Terra e com turno de militar. Tá aqui, coturno de militar, exatamente. Um dinossauro, um brontossauro. Na época, será que ele já tinha nascido? Ele já tinha, o ovinho da serpente já tinha eclodido. A charge foi feita justamente porque ele era um deputado do Centrão, um deputado do baixo clero, que dizia coisas absurdas. Ele deu entrevistas à Veja, a várias revistas e jornais do país, contando tudo o que ele faria se chegasse ao poder. Dizia essas coisas assim, sem o menor pudor. E aí, uma dessas entrevistas me impressionou muito. Eu lembro que o Veríssimo também, na mesma época, escreveu um artigo sobre o Bolsonaro, destacando também que havia algo de mais podre do que o normal na fala daquele sujeito. Algo de mais podre do que o normal. Não, isso você anteviu, né? E outro, para fazer a charge, você não é folclórico, entendeu? Ele não é folclórico, é perigoso. Eu digo, o filho dele não tinha nascido, Eduardo, né? Não tinha. O Eduardo está com 40 e tantos anos, não é isso? Essa charge é de 93. Ele já tinha nascido, mas era uma criança ainda. Exatamente. E aí você veja o estrago que essa pessoa fez, né? Ele poderia ter sido afastado do parlamento lá atrás, não foi, e chegou à presidência, se multiplicou, vamos chamar assim, né? Porque os filhos fazem o trabalho dele, sobretudo o Eduardo. Na verdade, ele, em 80 e poucos, ele deu uma entrevista para a Veja mesmo, nas páginas amarelas. Ele já poderia ter sido detido ali, porque ele tinha um plano para explodir. Isso. Explodiu era o Gandu lá. O gasômetro. Não, na verdade, era a adutora do Gandu. Leva água, que tem a água de... Adutora, exatamente. A adutora do Gandu, isso. O outro foi do capitão Macaco, Sérgio Macaco. O Macaco que impediu, né? Que impediu a execução desse golpe. Havia outros, e um deles era Bolsonaro. E esse cara foi,
nesse ponto, um pouco antes disso, por esse plano, foi passado à reserva, promovido a capitão, que ele era seu tenente, e não foi preso e jogado, e a chave não foi jogada fora, porque o cara já ameaçava estourar. Gente, pô, ali foi a primeira vez que ele deveria ter sido preso. A partir daí, eu acho, Joaquim, que ele deu umas 3 ou 4 oportunidades de ser cancelado, ser retirado da vida política. Uma delas foi com a Maria do Rosário e tal. Mas ele deu umas 3 ou 4 oportunidades para dizer assim, isso aqui é demais, passou do ponto. Esse cara realmente passou do ponto. Mas não aproveitamos e agora a gente está tendo que lidar com um parlamento cheio deles. Porque agora você olha aquela turma chegando atrás da mesa da presidência da Câmara, que tombou lá, você vê vários deles, um deles até com guirlanda de flores na cabeça e amamentando um bebê, mas basicamente é um Bolsonaro. Claro, claro. E você lembra, dessa época eu estava na Veja, tinha uma discussão sobre isso, e a Veja dizia o seguinte, essa é uma avaliação que se fazia com base no que os políticos falavam. Não é melhor o Bolsonaro continuar na ativa, pelo menos a gente sabe o que ele está fazendo, do que caçar. Um erro gigantesco, porque sabia que ele deveria ser caçado, mas diziam que era melhor ele ficar na ativa, porque aí ele seria monitorado, é preciso saber o que ele estava fazendo. Deu no que deu, né? Deu no que deu, e mostra exatamente que os argumentos absolutos são falácias, quando não levam em conta o outro, a realidade em que você vive. Porque esse também é um argumento típico para justificar a liberdade de expressão. É melhor que todos eles falem e a gente saiba onde eles estão. Pois eles falam, a gente sabe onde eles estão, eles se multiplicam, crescem, tomam conta, envenenam toda a sociedade e destroem as lutas, a democracia e os direitos. Mostra muito bem que o absoluto não se pode falar em absoluto porque você está tratando com a vida real das pessoas. Não há liberdade de expressão absoluta, não há direito nenhum que seja absoluto, porque ela tem que levar em conta o outro. Tem que levar em conta o outro. Tá certo. Olha, tem uma notícia aqui agora, estou até checando, queria ouvir a sua opinião, porque é um retrocesso. A tal PEC da blindagem, PEC das prerrogativas, foi aprovada. Está aqui, a Marilene dos Santos está dizendo, eu estou procurando mais informação sobre isso. Então, na verdade, essa PEC é que condiciona toda a decisão do Congresso Nacional, exceto alguns casos ali de crime hediondo, e mesmo assim... Foi aprovado com os 2 terços. A prisão é o Congresso Nacional e teria sido aprovado agora, mas eu estou checando, tá bem? Aqui, teve aqui havia avaliação de que talvez não tivesse os 2 terços, mas aparentemente não, né? E aí você tem que... Isso beneficia até a própria volta do Eduardo Bolsonaro, né? Pode ser blindado e aí é protegido pelo Congresso. Pode, mas aí nós vamos entrar na discussão da constitucionalidade de certas situações, né? Vejo aí mais uma dessas batalhas. Eu espero, amanhã, todos nós estaremos correndo atrás dos advogados mais importantes do país para dizer o que é que isso significa, na verdade, porque ela foi aprovada no Congresso como um todo, quer dizer, já votada na Câmara e no Senado, não. Não, isso não seria na Câmara, mas eu não estou vendo essa notícia, tá? Se alguém puder confirmar, tá bem? Isso foi colocado aqui no chat, então, realmente é muito difícil, porque é uma PEC, teria 2 terços. Mas, de qualquer forma, eu estou esperando, eu estou checando aqui. O que eu imaginava é que ela tivesse sido colocada hoje, eu achei que era isso que ia acontecer, que hoje se votaria a outra, mas não essa, a do Senado, e essa seria para ser colocada na pauta com algum regime em torno dela. Não sei se foi isso, de urgência ou o que foi. A expectativa é que seja votada hoje, né? Porém, não tem a notícia ainda, isso foi aqui um participante. Não sei, como a gente não sabe, podemos só supor. Há uma possibilidade real disso acontecer, como pode não acontecer, pelo que eu vi das análises antes, que havia dificuldade em conseguir 2 terços da Câmara num projeto tão desafiador ao Supremo. Tem gente na Câmara que pretende ainda negociar com o Supremo de forma mais suave do que essa. Quando eu digo pretende negociar com o Supremo, tem gente na Câmara dos Deputados, no Parlamento, que entende que o reequilíbrio entre os poderes só vai ser atingido se o parlamento parar de tentar usurpar também. Se o parlamento parar de tentar dar golpe o tempo todo. Antes disso, a guerra continua, porque o executivo vai fazer o que é possível, mas no momento a bola é do judiciário,
que é quem enfrenta o parlamento, com algum poder. O executivo é obrigado a negociar com o parlamento, senão ele não governa. Exatamente, exatamente. Esse é o Quem problema. dá a última palavra sobre a constitucionalidade, não tem dúvida. Não tem dúvida, é o Supremo. Então, lá vamos nós para outra batalha constitucional que vai gerar desconforto, vai gerar. Eu tenho quase certeza, eu não sou do ramo, hein, Joaquim? Eu tenho quase certeza que certas coisas nessa PEC não são muito constitucionais, porque ela parece que ela avança em relação ao que era na Constituição de 88. Ela é até um pouco mais. Eu acho que são essas aí, esses penduricais, que provavelmente vão ser a parte não constitucional. Mas não sei o que dizer, a não ser voltar a dizer, quem faz golpe no Brasil hoje é o parlamento, é uma instituição Aroeira, só para esclarecer aqui, a Marilene de Santos ela fez uma pergunta. Joaquim, aprovada a PEC da impunidade, o Eduardo volta ao Brasil livre, leve e solto, é isso que ela está dizendo. Acho que se for aprovado por um Congresso da última palavra, e se ele tiver, a maioria não é considerado um crime hediondo, o que seria racismo, e seria outros crimes hediondos. Esse sim teria prisão, mesmo assim, o Congresso daria a última palavra. Tá? Pode até ser, acho que é possível. No caso do Eduardo Bolsonaro, com a ação no curso do processo, nem isso. Tá? Então, não teria nem a possibilidade de prisão. Agora, em outros casos, sim, teria, pelo menos... Mas ele não voltaria. Uma notícia é uma pergunta que a Marilena dos Santos fez, é só para esclarecer, tá bem? Isso provavelmente é o que aconteceria se a PEC... Mas como a PEC vai ser judicializada também, eu, se fosse o Eduardo, não voltaria, até porque ele está cumprindo um trabalho lá. Ele não quer simplesmente não ser preso, ele quer também que o pai retorne ao comando, ou pelo menos que transfira o comando a ele, Eduardo, não a Tarcísio ou qualquer outro. Então, talvez o que se falava sobre essa PEC é que parte das dissidências era justamente o pessoal que não está interessado em Eduardo livre, leve e solto, concorrendo por aqui, porque eles estão no racha interno também. Em parte, uma parte minha, Joaquim, que não quer viver estressada, pensa em comprar uma pipoca e assistir a direita se esfacelando e brigando. Outra parte, minha, a que não dorme de noite, continua angustiada com esses golpes permanentes. Todo santo dia, Joaquim, todo santo dia, existe uma tentativa, proposta, de virar o jogo, de mudar a regra, de virar a mesa, de dar um golpe menor, um golpe maior, golpe com milico, golpe sem milico, golpe com parlamento, golpe sem parlamento, golpe no judiciário, golpe com juiz, golpe com os 3 dissidentes, com André, com Nunes e adiante, com Fux, todo santo dia. Então, eu não espero tranquilidade daqui para frente. Mas é que eu acho, não vou chutar nenhum prognóstico, mas eu concordo com você. Não é fácil conseguir 2/3 com a PEC numa situação como essa, neste ponto, porque tudo é muito delicado e há interesses do lado de lá também, colidem com a PEC dessa, colidem. E o Gilmar deu um aviso muito interessante, você deve ter visto hoje, né? Calma, pessoal, vocês estão indo com muita sede ao pote sem entender direito. Cuidado, pode ser que vocês precisem do foro privilegiado em alguma ocasião na frente. Muito cuidado com isso. Porque realmente o foro privilegiado tem uma situação, é feito até para a proteção do parlamentar e o seu direito à opinião. Exatamente, porque senão ele verifica na alçada de um juiz de primeira instância. Exatamente, fica dependendo das querelas locais. Exatamente. E, no entanto, é isso que o Gilmar está falando, cuidado com as querelas locais. Você vai ficar dependendo, você, um deputado poderoso, depende agora do prefeito de uma cidade do interior, porque o juiz que tem lá pode ou não ir com sua cara, depende da sua relação com o prefeito e assim por diante. O Gilmar deu um aviso interessante. Promotores, né? Ele fica na alçada de um promotor de qualquer... E sabemos como o promotor hoje tem sede de poder. Né? Mas o parlamento tem funcionado muito de ocasião, né, Joaquim? Os caras mudam uma lei à medida que precisam. Se eles passam um negócio desses e ela começa a valer e passa a incomodá-los, em pouco tempo, com o tipo de composição que o parlamento tem hoje, eles revertem isso para um outro estado, mudam de novo, depende da conveniência do momento. E é muito difícil você mostrar para a população um poder agindo dessa forma, dependendo da conveniência do momento. É muito difícil. O parlamento, aliás, tem trabalhado muito pouco
A parte dele de construir legislação, de tipificar as coisas, fazer o trabalho dele, não tem feito. Ele tem perdido uma boa parte do seu tempo de trabalho, dos nossos impostos pagos e tudo mais, fazendo a destruição do Estado. Fazendo a destruição do Estado. Isso é uma coisa seríssima, e eu não sei muito bem como fazer as pessoas entenderem isso. A maior parte das pessoas, a maior parte não, mas uma parte significativa das pessoas e do eleitorado cai na ideia da liberdade, que o cara tem que ter liberdade, que tem alguém, toda hora que se fala Xandão, Xandão, o cara está aprendendo. Não, o cara não faz nada que a Constituição não permita, e como ele mesmo já falou, ele não perdeu nenhuma vez até agora, ele nunca teve nenhuma sentença, nenhuma decisão dele revertida no pleno do Supremo. É um colegiado, e no momento, quem segura a democracia são eles. Tem que dizer que agradecer. Muito. Você acha, tá aqui, ó, eu lembro naquela ocasião que eles invadiam hospitais. Tinha lá pessoas com Covid, e está aqui o crime continuado, bora invadir outro, porque quem estimulava era o próprio Bolsonaro. Era o próprio Bolsonaro. Exato. Agora eu pergunto para você, como nós estaríamos hoje, é claro, exercício de imaginação, mas se o Bolsonaro tivesse vencido as eleições? Bom, eles estaríamos talvez como o Trump está lá. Porque a ideia parece ser essa, e eu sei que há 10 anos, mais de 10 anos, Eduardo Bolsonaro, Paulo Ricardo, essa turma toda, desde que Bolsonaro começou a ganhar relevância, que eles têm articulado com a extrema-direita, o Trump também tem se articulado e montado sua base. Então, existem vasos comunicantes em número suficiente para realmente causar problema em qualquer lugar, hoje em dia, do mundo, que exista uma extrema-direita. Talvez tenha algumas dificuldades com a Europa, porque a extrema-direita europeia pensa um pouco diferente. Mas, por exemplo, na América Latina, toda a nossa extrema-direita que tem ganhado eleições aqui, elas estão baseadas, estão usando o mesmo tipo de modelo, de padrão, de tecido, de tática, mais ou menos a mesma coisa. Uma mistura de Steve Bannon com mais alguns outros estrategistas de lá, e estão se comunicando, e têm feito movimentos nessa direção. Essa charge fez com que o André Mendonça pedisse abrisse um inquérito comigo, né? Quer dizer, eu já tenho um ministro do Supremo e o filho de um ministro do Supremo já me processaram por causa do Bolsonaro. Exatamente. É isso, eu vi o filho do Fux, que foi aquela charge quando teve o Netanyahu, antes do genocídio. Meu. Antes do genocídio. Antes desse genocídio começar, é verdade. Isso, exatamente. Então, vamos dizer, hoje ninguém nem teria coragem, na minha opinião, eu achar de tentar um processo contra você, porque está muito claro. Acho que hoje não. Hoje não, mas naquela época você já apontava para isso, o abraço que eles davam, não é isso? Eu nunca tive, eu tenho antepassados judeus e tenho muitos amigos na comunidade e a maior parte das pessoas tem nojo e ódio, igual o Ulisses Guimarães, do que está acontecendo lá. Estão angustiadas, estão arrasadas, são inimigas. Eu também. Então, assim, mas há tempos que eu vejo que Israel repete o padrão nazista. Já me falaram, em relação àquela charge, a ideia era essa. Eu fui processado, aquela que o filho do Fux citou, alegando o seguinte: como você pode chamar um judeu de nazista? Eu posso, se ele se comporta como um. Claro. Simples. Eu posso, se ele se comporta como um. Claro. Não, e sabendo do Bolsonaro, que se comporta como um também. Se comporta como um e era o aliado preferencial, vamos chamar assim, do Netanyahu, um deles. Ele tinha acabado de ganhar as eleições, o Netanyahu veio para a posse dele, ele já tinha dito tudo o que ele ia fazer, ele já tinha elogiado todos os torturadores, ele já tinha falado bem de Hitler, tudo isso ele já tinha feito. Exato. Ele já tinha dito para o mundo que ele era um nazista brasileiro que não queria usar, que não queria usar o nome, só isso, mas que era um nazista brasileiro. Não tem dúvida. Ele tinha uma pessoa que se fantasiava de Hitler no Rio de Janeiro, foi candidato pelo partido dele a vereador. Exato. E ele era fotografado com ele, era uma pessoa que era prestigiada pelo Carlos Bolsonaro, e quem comandava o gabinete era o próprio pai, né? Exatamente. Interessante. O Aroera, e aí eu queria perguntar para você, enfim, essa visão de mundo, quando é que você começou
a entender que, ou começou a postar charges, e se já era uma forma de fazer essa crítica, né? Crítica política. Quando eu comecei a fazer charges, a única maneira de postar uma charge era imprimindo ela no jornal. Na verdade, que eu estou com 71, eu comecei a publicar charges lá pelos 17, 18, na coluna do meu pai, que era jornalista, e tinha uma coluna de esportes, eu fazia uns desenhinhos, o editor me chamou para fazer algumas charges, na capa não, dentro do jornal de Minas, era um jornal de um aliado da ditadura, era o Jornal de Minas, lá em Belo Horizonte. O Afonso Paulino era o dono do jornal. E quando eu fui preso numa manifestação estudantil, me levaram, eu estava lá no meio dos estudantes, de repente chegou um policial, Renato, ele me levou, subimos 2 andares lá no DOPS Belo Horizonte, chegando lá em cima, era uma sala chamada Sala Afonso Paulino. E o comandante do DOPS veio me dizer: o que seu pai vai dizer do que você está fazendo? Aí que eu pensei, ele conhece meu pai através do Afonso Paulino, que tinha dado a sala para o DOPS, tinha mobiliado a sala e construído. Sala Afonso Paulino. Nossa. Quantos anos você tinha? Voltando aí, eu comecei a desenhar ali. Nessa época eu já tinha 20 e poucos anos, 23 para 24 anos. Mas eu comecei lá no Jornal de Minas aos 17, 18. Depois de algum tempo fiz charge sobre política, fiz alguma coisa até sobre Vietnã, se não me engano. Fez charge do Tostão, não? Falava de Minas? Não, eu comecei a fazer charge de futebol no Diário da Tarde, mas bem mais tarde. Tostão já tinha passado como jogador. Quem estava chegando era o Reinaldo. Ele tinha uma boa cabeça, tem uma boa cabeça. Tem, boa cabeça. Quem estava chegando era o Reinaldo, que também é um progressista. Ótimo, excelente cabeça. Grande craque, grande Exatamente. Você é galo ou não é? Torce para o... Eu já fui atleticano. Meu pai era atleticano, meu pai era galo, foi no velório dele, tinha a bandeira do Atlético no caixão, ele era conselheiro, ele era muito ligado ao esporte, mas eu percebi, eu cheguei a ser Botafogo também aqui no Rio, eu percebi, Joaquim, que a relação custo-benefício de torcer para um time é péssima. Você sofre 95% do tempo e tem 5% de alegria, poxa, relação tóxica. Hoje em dia a gente tem até nome para isso. Relação tóxica. Aí eu larguei do futebol. Mas você gosto do esporte. Gosto do esporte. Quando você fazia charge, então o seu pai tinha uma coluna que não era de esporte, era de outros assuntos. Era de esporte, chamava Cama de Gato. Era de esporte. E aí, com 17 anos. Mas daí você fazia sobre futebol, ou não? Sobre futebol. Aí é que o editor do jornal me chamou para fazer também, quando ele viu esses desenhos, falou: esse cara sabe desenhar e tal. Aí me botou para fazer umas charges políticas também. Eu continuei com a coluna. Mas depois parei, porque entrei para a universidade, né? E aí comecei no movimento estudantil. Parei de desenhar, porque eu sonhava ser cientista, comecei a estudar física e matemática. Achava que eu ia ser. Que curso você fazia na graduação? Eu fiz engenharia mecânica, passei para física e para matemática. Aí o curso que eu terminei, quer dizer, faltou problemas brasileiros, foi matemática. Matemática, isso é federal, né? Pública? Na federal, na UFMG, o bacharelado. Na licenciatura não, é só bacharelado. Então você é matemático, é isso? Seria um matemático, mas na verdade, embora me interesse muito por ciência, eu sigo a física hoje com muita atenção, é um momento de ouro para a física, para a astrofísica principalmente, para a mecânica quântica, mas eu ainda tenho uma cabeça cartesiana, não tem como evitar, né? Assim, eu já fui para a matemática porque eu amava aquilo, amava aquele algoritmo da perfeição, aquela lógica vulcaniana, aquela lógica vulcana. E você fez física antes, né? Física e matemática, exato. E como é que você foi daí? Você já tinha feito charge? Como você foi para a grande imprensa no Rio de Janeiro? Porque eu fui para o movimento estudantil, e do movimento estudantil, a gente tinha aquela noção do que era um papel auxiliar. Quando o sindicato explodiu, as greves do ABC, os sindicatos em Minas também, a gente entendeu, o papel agora é auxiliar e corremos para ajudar. Começamos a produzir material para eles, para os sindicatos. E eu acabei sendo contratado na retomada sindical, com a expulsão dos pelegos, para vários sindicatos, e a gente reconstruiu a imprensa sindical. Participei, então, de vários jornais sindicais durante alguns anos. Aí, quando a minha companheira ficou grávida, eu consegui entrar na grande imprensa. Eu fui levar uns desenhos, no jornal estava precisando de um desenhista,
que tinha falecido, um cartunista antigo, importante. Eu acabei ficando no Diário da Tarde no lugar dele. E, a partir daí, quando eu olhei em volta, eu tinha a matemática tinha ficado para trás, a física também. O que estava acontecendo é que eu desenhava profissionalmente, pagava junto com a minha companheira, que também era desenhista, é ex-companheira. E a gente trabalhando nisso. Ela é de animação. Ela era do cinema também, é isso? Não? Ela é do cinema. A Ida Queiroz, que é a mãe dos meus meninos, é desenhista de animação, é uma animadora muito, muito fera, muito, muito premiada. E ela mais 3 pessoas, Marcos, César e Leia, dirigiram o Animamundi, o maior festival das Américas de desenho animado, durante 20 anos, 20 e tantos anos. Coisa muito espetacular. Que bacana. E aí aí é o Jornal o Globo, nesse caso, ou o Jornal do Brasil? Não. Eu comecei no Diário da Tarde em Belo Horizonte. Quando a minha companheira veio para o Rio, eu vim também. Demorou um pouquinho, mas pude vir. E aí fiquei meio sem emprego. Eu trabalhei como fazia fundo de desenho animado. Pintava a parte de trás dos acetatos, lá na produtora onde eles trabalhavam. Era um curso vindo do Canadá, com vários professores, vários canadenses também, ensinando animação. E a minha companheira tinha sido selecionada para esse curso. E nos projetos que eles faziam, eu fui trabalhar lá no Centro Audiovisual e da UFRJ, acho que é o Centro Audiovisual da Embrafilme, é o Centro Audiovisual da Embrafilme. E nesse processo eu acabei voltando a ser músico, porque eu já tocava meu violão e tudo mais, mas lá eu conheci mais alguns músicos, trabalhando ali também com desenho, e a gente montou um pequeno grupo, onde eu tocava clarinete, a minha colega Glaucia tocava violino, piano e violão, eu tocava também violão, o Marcos Magalhães, que era diretor e professor de animação, premiado ele é autor de Miau, premiado em Cannes e tudo mais. Ele tocava piano, violão, também um pouco de violino. Nós montamos um ensemblezinho, um grupinho, começamos a produzir música. Eu no clarinete e no violão. Você já era músico? Sim, meu pai ensinou os rudimentos da música, as posições do violão para todos os filhos e também as leis básicas da perspectiva, do desenho do natural, da pose ao vivo e tudo mais, as regras da anatomia no desenho. Papai era pintor, jornalista, tocava, compunha, era um homem, assim, era um renascentista de coração, ele achava que a gente tinha que fazer muitas coisas. Tá? Era professor de geometria, de desenho geométrico, de geometria descritiva também. Que legal. Que bacana. E você é filho único, não? Não. Eu e mais 4, um já faleceu, o Roberto faleceu muito jovem. A minha mãe é que me fez trabalhar com desenho primeiro. Eu comecei a trabalhar para ela aos 12 anos de idade. Comecei a ilustrar os livros dela. Por Então, quê? assim, meu pai me ensinou os rudimentos, mas ela que me botou na profissão. Ela era escritora, pedagoga, e escrevia livros paradidáticos, fez centenas de livros. E aí ela fez o primeiro com a sócia dela, a coautora, mas não gostou dos desenhos da coautora e falou para ela, meu filho desenha melhor do que isso aí. Nossa, gente. Me botou para aí, as duas passaram a escrever só e eu desenhava. 12 Depois anos. a minha irmã, que também é ilustradora e artista, herdou. Ela passou a fazer os desenhos quando eu vim para o Rio e tal. E ela é ilustradora ainda hoje? Ela é ilustradora, sim, ela é desenhista profissional também, é artista plástica e tudo mais, é profissional também do ramo. Eu tenho mais um irmão que é músico também, a profissão dele é só música. Quer dizer, você é de uma família onde a arte ela tem uma presença muito forte. Né? A arte e os livros. Minha casa sempre foi atulhada de livros, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe escrevendo alguns deles, e o resto, meu pai era um leitor compulsivo, lia de tudo. O meu avô materno e meu avô paterno eram leitores compulsivos também, então eu pegava os clássicos todos, eu li do meu avô. Os brasileiros do meu avô materno e os estrangeiros do meu avô paterno. Todos eu pegava emprestado, eu tinha que encapar os livros com papel manilha, para proteger as capas, eu só podia ler os livros depois de encapar. Tinha que encapar com muito cuidado os livros. E onde estão esses livros? Alguém ficou com a biblioteca? Foram se perdendo aí por décadas, são muitas décadas, isso aí eu tinha 10, 12, 13 anos. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro, o primeiro dinheiro que eu recebi de desenho, foi comprar
a coleção toda do Monteiro Lobato. Eu já tinha lido 3 ou 4. E depois comprei um violão para mim, e aí passamos a ter 2 em casa, porque tinha um violão só. Eu sou canhoto, Joaquim. Eu tive que aprender a tocar violão destro, porque os outros meninos todos tocavam violão destro, né? Não podia virar as cordas nem nada. Então aprendi violão destro. Que bacana. A Celi comenta, que família maravilhosa, só poderia ser assim para resultar Ah, mas brigava muito. especial como você, não era? Brigava muito. O pessoal que brigava, nossa senhora. Cara, que Brigava bacana. muito. A Joana também comenta, que vida rica. Entendeu? Realmente, Outro dia eu pensei nisso, Joaquim, que vida rica. Falando desse nosso amigo, do Jaguar, eu olhei isso. lá no velório do Jaguar na segunda-feira. Velório não, ele proibiu o velório. Lá na festa de despedida, na saideira do Jaguar, ele tinha Sério, foi, me proibido. conta como é Sério. que foi, né? Isso, vamos falar, quero ouvir. Continua, Foi um você tá... pedido que a série avisou todo mundo, a viúva dele, falando assim: ó, o Jaguar não queria show nem vela. Caixão fechado e isso é a festa de despedida. É piada. Então contaram muitas piadas, piadas de velório, inclusive, muitas piadas. Foi assim, e eu olhei em volta, Rui Castro, Sérgio Augusto, assim, o Chico, Geraldinho, quer dizer, as pessoas, gente que vivia do pensamento, da escrita, do desenho, da arte, da pintura, da música. Eu olhei em volta e falei assim, esse é o mundo que eu imagino. Esse é o Claro. mundo que eu imagino. Né? Isso e mais a ausência de distância entre quem tem e quem não tem, e mais a ausência de racismo, e mais a ausência de fobias LGBTQI+, ausência de sexismo. Assim, mas é um mundo que olhe o outro, porque ali eram todas pessoas acostumadas, um monte de cronista, um monte de gente acostumada a olhar para o outro, até por vício profissional. Psicanalistas, escritores, colunistas, e assim por diante. Que coisa bacana, Mas né? Que sim, lugar bacana. eu fiquei pensando nisso. A vida é uma experiência muito rica e ela é toda feita de pequenas coisas mesmo. E aí ficamos lembrando dessas coisas todas lá durante a vida do Jaguar. E aí eu percebi o seguinte: o Jaguar era um homem que, embora com aquelas coisas, um homem tinha 93 anos quando faleceu, ele era um homem do seu tempo, mas muito evoluído, ele aprendia com o tempo. Então, me perguntaram outro dia a respeito da morte dele, Jaguar seria cancelado? Eu falei, eu acho que não, porque o Jaguar, ele aprendia o que era, o Jaguar sempre entendeu o que tinha graça e o que não tinha. O que não tem graça mais, não é mais objeto de piada. Então, acho que ele não seria cancelado, não. Ele evoluía com o tempo. Que bacana. E agora, você sempre foi meio que o mascote dessa turma, o mais novo deles, né? Pô, eu era assim, bem mais novo que eles, é verdade. O Ziraldo me tratava como se eu tivesse 12 anos. Eu, um cara de 45 anos, assim, tratando como se tivesse 12 anos. Sempre me viu como um menino. Menino. Mas o Ziraldo tinha isso, ele via quase todo mundo. Assim, só essa turma dele. Esses coetâneos dele, né, o pessoal que tinha mais ou menos idade, Milor um pouco mais velho, mas Jaguar, Cláudio, a turma, todos esses, eles se tratavam como iguais. Mas a mim, eu era um pouco como um menino. Chico e Paulo também me adotaram como irmão mais novo. Eles muitas vezes me falaram que eu era o terceiro gêmeo, só que mais novinho. Entendi. Aos torcedores, ao futebol gritando aqui fora. Então, assim, na verdade, apesar disso, eu já era velho também, mas entendia isso, porque a experiência acumulada ali era muita. Eu cansei de ficar observando esse pessoal desenhando e fazendo masterclass, Joaquim. Vendo os caras desenhando ali, olhando por cima do ombro e aprendendo. Olha só a solução que ele deu. Olha como ele faz isso aqui. Olha essa pintura. É importante observar o outro até para aprender, né? A empatia, ela é uma qualidade evolutiva. A gente precisa dela porque a gente aprende por empatia. A gente aprende se colocando no lugar do outro. É assim que a gente aprende. Exatamente. Eu me lembro, né, quando eu estava na TV Globo, de vocês. Uma vez vocês estiveram lá, eu lembro de você, estavam os irmãos Caruso, o Veríssimo, se não me engano, também estava. Ah, que Vocês entraram delícia. todos na redação, fizeram um passeio pela redação tocando, assim, depois foram embora. Nem pararam Assim, ali. era para aparecer, não tinha que fazer um negócio para o jornal, que ia ter um show dos irmãos Caruso, e aí a Globo ia dar
ia dar um spot para a gente lá. Encheu, o show encheu. Realmente, a visibilidade da Globo naquele quando era impressionante. O show É encheu. impressionante. Mas eu me lembro, foi bem bacana, animou muito a redação. Porque naturalmente um ambiente tenso, né? A redação tem um certo ambiente, tem descontração. Sim, eu Tá? vivi muito na redação do Velho Globo, trabalhei muitos anos lá, aquela redação gigante ali. Nossa, era muita gente. E você chegava muito cedo, aquela coisa assim, poucas pessoas, poucas mesas, os computadores, as máquinas batendo. Mas, rapaz, às 7 horas da noite, você lembra, né? Era uma caldeira fervendo, né? Exatamente. Eu gostava, não sei se você Eu também. Como não gostar daquilo, né? Aquele caos tão produtivo. Exatamente. Agora eu vou ouvir aqui agora um pouco de música, tá? Essa música Meditação Cais, ela é de quem que é a música? Só para saber que A eu sou o título. música é do Luiz Bonfá. E a letra... Não, essa meditação não. Meditação é do Tom. Letra e música do Tom. É porque eu levei de manhã de carnaval, que é do Bonfá. Será que a gente tem problema de direito autoral se rodar escrito? Não sei quando é outra pessoa tocando, quando é uma interpretação de alguém. Pode ser. Por exemplo, não sei se... Porque não tem nenhuma gravação dessa música desse jeito. Não é uma gravação com direitos autorais. Porque parece que o problema é o direito autoral, né? Eu já fiz outros programas, entrevistamos aqui o Ednardo, então, com as músicas que ele próprio tocando, e não tivemos nenhum problema. Tá? Então, não vou colocar ela inteira, mas a gente vai ouvir um trecho aqui. Tá? Se eu não me engano, é lá no Cais do Oriente. Tom Jobim, letra e música. Opa! Se eu não me engano, é lá no Cais do Oriente, que é um restaurante onde eu toco regularmente lá. Com esse mesmo. Água de barba. É música ambiente. Perdão? O violão. Violão eu toco também, mas hoje em dia quem toca comigo é esse rapaz aí, o Kiko Chaves. Quem está tocando? É o Kiko Chaves, é o meu parceiro meu de muito tempo já. Eu toco com vários músicos, o Kiko Chaves, o Igor Essa, que é filho do Luizinho Essa, inclusive, o Rodrigo Ferreiro, o Tibor. Bacana. Grandes acordeonistas também. Que bacana. Olha que eu vou colocar agora. There's no sun up in the sky. Onde é aquilo? Isso é num restaurante chamado Mandarim, aqui no Rio de Janeiro. Esse moço que está tocando comigo, ali atrás do percussionista, a gente fez um show sobre músicas em geral, coisas que eu gosto de fazer, boleros, alguns blues, bossa nova, que eu gosto, e usando a sanfona também como uma ferramenta, é um instrumento muito bonito, né? Aí eu estou tocando Stormy Weather, que é um blues que eu gosto muito. Vou colocar, ouvir mais um pouco. Since Monday night, angel gathered. All the together. Oh, I'm ready all the time. When you went away. Quer dizer, eu canto também, eu gosto de fazer.
Esse percussionista chama-se Carica. Olha que coisa deliciosa. Carica é caricatura, né? Ele se chama Carica. Carica, bacana. E esse é o Rodrigo Ferreiro, esse músico aí. E esse agora, vamos ouvir esse aqui. Aí são duas músicas. Hã? São duas músicas aí. Essa música que nós estamos tocando é minha, que chama Shot no Cais, e do Rodrigo Ferreiro. E depois a gente usa ela como abertura para Cajuína, que é uma coisa tão delicada, uma poesia tão bonita. Essa música, você é o autor dela? É, eu e esse moço Ferreiro do acordeon aí. Eu sou o autor da melodia e ele fez. Vamos ouvir mais um pouco. Existimos, será que se destina? Pois quando tu me deixa rosa peregrina, me queres um homem que me disse a casa assina. Não tem nenhum infeliz, não se ilumina. Tampouco tu vas a lágrima da nordestina. Apenas a matéria viva era tão fria. Éramos para a música talentina. A cajuína dos caminhos que resina. Existimos. Será que se destina? Pois quando tudo fecha a rosa pequenina, me queres um homem que me disse a vacina. Um menino infeliz, não se ilumina. Tampouco tudo essa lágrima nordestina. Apenas a filha não. Éramos, olha, monocica, talentina. A cajuína dos caminhos que resina. O Aroeira, vou perguntar, a tua formação política, que eu diria o seguinte, se as pessoas não tivessem que... Você conseguiu, de alguma forma, construir tua vida se dedicando à arte, né? Como chargista é uma arte e também na música. Mas as pessoas têm que correr atrás da sua sobrevivência em geral. Marx tem um estudo que ele fala, na época da juventude, que ele dizia que se você tivesse uma outra relação de trabalho, se não fosse essa superexploração, as pessoas todas poderiam dar vazão à sua arte, ter uma qualidade de vida. E eu queria saber um pouco da tua visão política do mundo. Tem até um meme divertido sobre a inteligência artificial, que é isso. A moça falando assim, caramba, eu queria a inteligência artificial viesse, que a robotização chegasse para fazer o trabalho pesado aqui, enquanto eu ia fazer poesia e música. Mas ela está fazendo poesia e música e eu continuo fazendo o trabalho pesado aqui. É verdade isso. Estão exagerando, tem até música. Exagerando. Música, poesia, desenho, charge. Vi alguns vídeos do Trump sentado no colo do Putin, lá no Alasca, hiperrealistas, que eu fiquei impressionado com o que a inteligência artificial pode fazer hoje em dia. Impressionante. São cartoons, de certa forma, são charges animadas e tal. Eu acho que, assim, em termos de futuro, eu estou com 71 anos, não preciso me preocupar tanto, mas, em termos de futuro, a arte feita por humanos vai ser restrita a nichos, porque a arte do dia a dia, aquela arte que parte dela é necessária para fazer as coisas funcionarem, parece que a inteligência artificial vai cuidar disso. Veja, Joaquim, eu ganhei muito dinheirinho, miúdo, mas muito necessário, fazendo cartaz para padaria, um desenho, um logotipozinho, uma coisinha de nada, R$200 aqui, R$150 ali. Não existe isso mais, porque o cara assina um chat de desenho, ele não vai procurar um desenhista para gastar 300 conto.
250 ele paga o chat, e faz não só o card, o cartaz, faz o menu, os anúncios, faz um montão de coisas para o cara. Nossa, Então, na verdade, o pequeno trabalho do desenhista e do músico, que fazia muito jingle, eliminou. O mercado está restrito a 10% do que era, digamos. Nossa. Chutando aqui, mas é isso. E o que você acha que vai resultar nisso? Quer dizer... Mais crise, né? O capitalismo produz crise, produz muito mais crise do que qualquer outra coisa. Mais crise, porque eu acho que se a gente não perder completamente a batalha, as soluções vão ser muito na direção de uma social-democracia pervertida, aquela coisa de pagar um salário para pessoas que não estão fazendo nada, dar um pouco de pão e circo, enquanto a robotização e a inteligência artificial tomam conta do mundo. Se não tivermos capacidade ou sorte de manter o equilíbrio, a gente vai ser soterrado pelo fascismo mesmo. Aí é um problema muito pior, é outra coisa. Né? Que coisa... Mas, de alguma maneira, a gente não vai ter que ser um pouco mais original? Não sei... Olha, eu sou um cara assim, aberto a isso. Eu percebo tanto que a modernidade, a inteligência artificial, a robotização e a tecnologia poderiam fazer pelo bem-estar da humanidade. Quem pensa é só olhar, né? Só que ferramenta de ensino maravilhosa essas que estão aparecendo, que ferramentas espetaculares. Eu já sei que a inteligência artificial tem sido muito útil na astrofísica, na medicina moderna diagnóstica, no diagnóstico por imagem. É espetacular. Na robotização de cirurgias e tal. Tudo que era preciso é que existisse o outro, existisse empatia na sociedade e, portanto, a necessidade e a percepção de que isso era para ser distribuído. Aquilo que o meme reclama. Exatamente, todas essas peças e ferramentas deveriam estar fazendo o serviço pesado e o serviço que nós não conseguimos fazer, enquanto a gente segue exatamente o sonho marxista. Exatamente o sonho marxista. Eu, de certa forma, eu escapei do trabalho mais pesado, porque o pessoal sempre diz o seguinte, eu resolvi virar artista porque eu não consigo fazer trabalho pesado, não tem caixa para isso. Não é uma coisa assim, eu não tenho casa própria, eu não tenho nada disso. Mas eu acho que eu fiz uma escolha correta, sabe, Joaquim? Porque, apesar das dificuldades, há a possibilidade de você pagar, de você viver a vida de uma maneira. É uma possibilidade grande, não fordista, de eu viver uma vida não fordista, onde eu não estou numa linha de montagem, simplesmente, eu não estou alienado do fruto do meu trabalho. Você consegue isso nas artes liberais, você consegue isso plantando, você consegue isso no MST, você não ser alienado da qualidade do seu próprio trabalho, porque você tem noção do que você está fazendo. E todo o trabalho humano pode ser realizado dessa forma. Exato. O ser humano ele nasceu para trabalho criativo, eu imagino, entendeu? Tem uma mente poderosa, o ser humano tem uma mente poderosa, ele poderia mesmo. Muitos são sufocados, mas pelo dia a dia, pela necessidade de sobrevivência, pela falta de oportunidade. Né? Eu vi uma estatística, Joaquim, dizendo, eu até comentei isso hoje com uma amiga, em que a expectativa de vida nos Estados Unidos caiu na última década por conta das mortes por desespero, como a pessoa disse. São as mortes causadas pelo uso de drogas, pelo fentanil e outras coisas, e pelo suicídio. Então, a expectativa de vida caiu, porque essas mortes geralmente se dão em idade jovem, entre 20 e 30. Entre 20 e 30, ou seja, baixa muito a expectativa de vida média por conta disso. Mas mostra o quanto baixa e o quanto isso está acontecendo. Por quê? Isso que o capitalismo produz é doença social permanente. As pessoas acabam se matando de uma forma ou de outra, ou por opção ou não, por acidente, as overdoses contínuas de drogas e medicamentos pesados. Isso é uma doença. Quando alguém me diz que o capitalismo deu certo e fala assim, diz onde o socialismo deu certo, eu falo, meu amigo, eu não sei nem por onde começar. Vamos começar por aí. O capitalismo deu certo aonde? E diz aonde o capitalismo deu certo. Aponta um lugar. Exatamente. Olha, que coisa fazendo. E você falou que não tem casa própria, você é uma pessoa que calibrou tua vida, você é uma pessoa livre, né? Você não acumulou, não teve essa preocupação de acumular. Não tenho nada, não tenho dinheiro, não tenho muita coisa, não consumo, eu sou muito frugal. Eu gostava muito de disco, adorava disco, CD e disco, mas como eles pararam de existir, tirou um peso do meu bolso, inclusive. E o que você fez com os discos que você tinha? Eu dei para meu filho, que depois passou para minha filha,
E outro dia eu fui visitar meu netinho e estava lá o meu armário de CDs. De vez em quando eles têm ainda leitor de CD. Tem muita coisa. Quando meu filho teve com os discos, ele de vez em quando me ligava, Joaquim, para dizer: pai, quem é esse tal de Neil Young? Que cara espetacular! Ou então assim, pô, esse Miltinho, quem é Miltinho? Eu não sabia que tinha existido um Miltinho. Pois é. Que Eu quero ver os legal, discos lá. que bacana. E de outro lado também, você, enfim, você sempre, como artista, no chagista, você trabalhou sempre em bons lugares, mas eu digo, também nunca passou necessidade, nunca faltou nada para Não, você. não, assim, já tive períodos apertados, mesmo. Assim, por sorte, amigos sempre existem, né? Mas, assim, no geral, é o que eu estava falando outro dia para uma amiga também, dizendo aqui, eu me sinto privilegiado demais, porque eu tenho 71 anos, só faço o que eu gosto, eu Nossa, desenho, toco, eu penso sobre a vida, e eu consigo pagar as contas com isso. Eu queria que todo mundo pudesse viver, já é bastante, eu não preciso de, não é necessário mais, não é necessário fantástico. mais em termos de conquista, não é É o necessário tipo mais. de coisa, você faz o que gosta e ainda fica surpreso, ainda me pagam por isso, né? Para fazer o que eu gosto. E até uma companheira minha reclamava que você está muito mole, né? Você é muito otário e tal. Mas, na verdade, eu sempre tive dificuldade em cobrar. Eu acho que uma das maneiras, um dos motivos de eu ser comunista, Joaquim, é que eu tenho pavor do dinheiro. Eu tenho pânico do dinheiro, assim. O dinheiro me incomoda de algumas maneiras. E à medida que eu fui aprendendo coisas sobre a vida e sobre ciência social, eu percebi que há razões reais para se incomodar com o dinheiro, apesar de ser uma construção genial da civilização, essa coisa do valor simbolicamente empacotado numa corrente, né? Mas Olha só, e assim você mesmo me tem. incomoda. E as pessoas, mesmo quem tem muito, acaba. Eu não vejo felicidade ali, entendeu? Acaba Muitos analistas me vejo. falaram, eu tenho amigos, muito amigos no ramo, muita gente me diz o seguinte, que é tristeza. Analisa gente rica e diz o que você tem lá é tristeza. Uma moça que trabalhava em loja falou que também que o pessoal chega para comprar essas coisas caríssimas, riquíssimas aí, mas são pessoas infelizes, são visivelmente infelizes ou reclamam explicitamente como são infelizes. Eu acho que Exato. elas arrancam a felicidade do mundo e não conseguem nada para elas também. Elas estão cometendo Exato. um erro elas próprias. Eu É, olho para um Elon Musk e vejo quão estranho ele isso, é, ou um Jeff Bezos, quão estranho é, e que tipo de vida esquisita. E que história é essa de alugar a Veneza para fazer um casamento? O que que isso significa, meu Deus? Uma... exatamente. Ele vai terminar do mesmo jeito. Aí me lembro do Billy Blanco, no samba Exato. dele, dizendo assim: poxa, cuidado, doutor, o infarto te pega. Que isso? Não fala com pobre, não dá mão preta, não carrega embrulho. Para que tanta banca, doutor? Para que tanto orgulho? É isso. O Billy Blanco, é a composição Billy dele. Blanco é a composição dele. Ó, deixa eu ler aqui algum superchat para a gente fazer o encerramento. A conversa está muito agradável, muita gente tem elogiado essa entrevista. A Júnia de Laje Guerra, ela fala, Joaquim tem que ir no Deza Botequim. Não conheço o Deza, mas você me diz depois. Ah, o 10 é delicioso aqui no Rio, é um lugar que eu toco com o Igor Essa, toda terça-feira. Que bacana. Fica na E Travessa dos Tamoios. olha, o Anselmo José diz assim, olha, a croissant for Karenin. Diz assim, essa live não perco nem para ganhar goiabada com queijo. Nossa. O Cacique Banta, ele fala da entrevista anterior, que ele está falando, se o foro, o que nós falamos no começo, se o foro privilegiado valesse para os ex-presidentes, Lula não teria passado pelo que passou. Não faz sentido um ex-presidente ficar nas mãos de um juiz de primeira instância. Está certo. Não teria acontecido nada disso. O Anselmo José, ele diz aqui de novo, Aroeira, aqui é o Anselmo Coyote, não sei se você conhece. Me aceite na sua banda. Eu faço cafezinho, drinks, muito massas. E fotografo. E não se esqueça que a sétima é a terceira da quinta. Deve ser algum... Isso Vai ser de é matemática. teoria harmônica. Ele é também, ele é músico, já vi que ele é músico. Ele está falando Sim, disso. da música. Tá. E você Está conhece o falando Anselmo disso. Coyote? Tá. Eu conheço, assim, sei que eu estou imaginando quem que é. Eu tô achando acho que eu conheço, sim. Tá. Aceito sim, Anselmo, aceito sim. A Marilena está dizendo, a Marilena Queiroz, que entrevista maravilhosa. Aroeira, a Kátia de Almeida, que pessoa linda. Patrícia Ronque,
está comentando aqui, o Marco dizendo ótima entrevista. Enfim, as pessoas gostaram, e eu acho que esse é o nosso Coyote, assim, noite, quiser dar uma canja, o Coyote só aparecer lá, hein, Joaquim? Só para falar isso. Músicos que queiram dar canja, só aparecer nos lugares onde eu toco, geralmente, é tirar o instrumento da caixa e começar. O horário onde você toca, dá a agenda aí para gente. Eu toco no 10 da Botequim, toda terça-feira, com o Igor Essa, que é filho do Luizinho Essa, inclusive, e como o pai gosta de arranjos e tal. Toco sexta sim, sexta não, lá no Capitu Café. Esse 10 fica na Travessa dos Tamoios 32, do Flamengo. Toco no Capitu Café, que fica na rua Cosme Velho, 174, onde morava Machado de Assis, exatamente, onde era a casa de Machado. É um café? Chama Capitu Café. Que legal, no Cosme Velho? Cosme Velho, em frente ao São Vicente, ao Colégio São Vicente. Ele era o bruxo do Cosme Velho, não? Exatamente. E ali no Espaço Alienista, que é dentro do Capitu, eu toco com a Cláudia Barcelos, que é violinista, e o Kiko Chaves. E toco nos sábados e domingos no Cais do Oriente, aí é música instrumental só, que até mostramos um pedacinho de meditação, é tocado lá no Cais do Oriente. Eu e o Kiko Chaves fazemos música ao vivo, mas assim, de fundo. Então a gente prefere não cantar. Lá também toco com os acordeonistas Tibor e o Rodrigo Ferreiro, toco com o Rito. Eu gosto muito de acordeonista, adoro tocar com eles. O Rito, o Kaufmann, todos grandes figuras. Que inteligente. Era fantástico, viu? Olha, eu fui para o Rio agora, eu fui no aniversário do Marcelo Auler, mas ele foi internado no mesmo dia. Foi. Então, eu ia tocar na festa. Quando a gente fizer a festa agora de novo, que a gente vai fazer. Isso, não, com certeza eu vou, e indo para o Rio, eu vou num desses locais. Eu acho que você vai se divertir pra caramba. Vai se divertir. Muito bacana. Arana, para a gente encerrar, a gente já passamos um pouco, mas aqui quem é que está nessa foto? Vou colocar aqui. Eu estou vendo os irmãos Caruso, tirar aqui. Não. Aqui, como coloquei muita imagem, acabou. Eu vou ter que tirar as outras, deixa eu tirar aqui. Acho que eu sei qual que é. Hã? Acho que eu sei qual que é. Eu vou tirar aqui. Tem um limite. Agora deixa eu colocar aqui, peraí. Eu não sabia que tinha esse limite, mas vamos colocar. Deixa eu tirar aqui. Tem que tirar as outras. Aqui. Quem é que está nessa foto? Bom, Paulo Caruso sentado ao teclado. Ali no fundo, eu acho que ali no fundo, né, ao lado dele, eu não estou conseguindo... Irmãos Caruso, esses dois aqui. São os dois irmãos Caruso. O Paulo aqui sentado no teclado e o Chico Caruso com o microfone. Eu e Veríssimo. Atrás o Fernando Barros. É o Redi. Ali atrás é o Redi. É o cartunista Redi, que já se foi lá para cima também há um bom tempo, por vários anos, tocando cuíca. Exatamente. Redi, Paulo Caruso, Chico Caruso, Fernando Barros atrás no baixo, eu e Luiz Fernando Veríssimo, nós dois de saques alto. E isso foi quando? Você lembra mais ou menos? Nossa, isso faz muitos anos. Isso tem 30 anos, pelo menos. Olha só. Em que local que foi? Rapaz, nós tocamos em tanto lugar, Joaquim. Tocamos em Brasília, tocamos no Sul, a gente viajava o Brasil com essa banda dos irmãos Caruso que chamava Muda Brasil Tancredo Jazz Band. E o Veríssimo era músico lá. O Rodrigo Flores comenta, Joca, falando comigo, meu amigo Rodrigo Flores, vai sim ver o teu show. Eu tive o privilégio de acompanhar o Aroeira nesses espaços. Eu falo para você, uma delícia, porque ele é uruguaio. Muito bom. Uma delícia. Eu canto muito bolero. Ele deve gostar disso. Os uruguaios gostam de bolero, claro. Eu canto muito bolero. A Ana Paula Caneiro comenta aqui, a foto é muito pesada, quase não carrega. Tem gente. Caramba, o Paulo Caruso já se foi, o Redi já se foi. Né? Pois é. Que ótimo. Aroeiro, muitíssimo obrigado mesmo, Carol. Agradeço muito, Joaquim, adorei. Inspira muitas pessoas, viu? Pô, que bacana, fico feliz com isso.
Muito Obrigado. bacana, tá? Então, até a próxima. Até a próxima, Joaquim. Foi um prazer, uma delícia mesmo. Obrigado, pessoal. Obrigado a toda a comunidade que está aqui. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau.